Olá, galera! Na semana passada, trabalhamos com as embalagens, os rótulos dos alimentos. Podemos perceber que os alimentos são formados por diversas substâncias diferentes, os nutrientes. Os nutrientes, por sua vez, apresentam propriedades específicas que permitem desempenhar diferentes funções no nosso organismo. Uma das funções exercidas pelos nutrientes é o fornecimento de energia. Então, lá na atividade com as embalagens, vimos que a quantidade de energia fornecida pelos alimentos é conhecida como calorias. Então, observando essas embalagens, esses rótulos de alimentos, você deve ter encontrado, por exemplo, escrito informações nutricionais, ou valor energético, ou conteúdo calórico, ou até mesmo quantidade de calorias que aquele alimento oferece. E aí, você sabe o que significa essa quantidade de caloria? Então, valor calórico ou caloria indica a quantidade de energia fornecida por aquela certa porção de alimento que está lá identificada, no produto, e ela vem expressa geralmente em quilocalorias, quilocal, ou seja, em 1000 calorias. Então vou convidar vocês para participar de um experimento, observarem um pouquinho mais sobre calorias. Vamos nessa? Então, galera, caloria, ela é a energia necessária para elevar a 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Pouco, né? Por isso que se utiliza quilocaloria. A abreviação de caloria é cal e usa então quilocal. Esse quilo significa 1000 calorias. Tudo bem? Bom, nesse experimento nós vamos ver a energia dos alimentos. Se para um automóvel andar, ele precisa utilizar a energia que vem dos combustíveis, e são diferentes combustíveis, por exemplo, gasolina, álcool, diesel, cada um tem um poder energético. Então, os nutrientes também, eles vão ter quantidade energética diferente um do outro. Bom, nós também, assim como os automóveis, nós precisamos dessa energia. Essa energia que vem dos nutrientes que constituem os alimentos. Vamos lá então, turminha? Então, o objetivo desse experimento é verificar a quantidade de energia liberada por 2 alimentos, no caso, pelo feijão e pelo amendoim. Nós vamos utilizar, turminha, a mesma massa de feijão e a mesma massa de amendoim. Materiais. Nós vamos precisar de fósforos, esses são aqueles fósforos de segurança, eles são mais longos, o cabo. Um prendedor de madeira, esse já é daqueles próprios do laboratório. Nós vamos precisar de uma balança, de feijão e amendoim, água, já vou deixar essa água aqui de segurança, para caso acontecer alguma coisa. Nós vamos precisar de 2 tubos de ensaio, uma lamparina ou uma vela, e aqui eu costumo usar um kit de combustão, porque é muito difícil a gente fazer ele com lata. Esse daqui meu eu fiz com papelão e encapei ele com papel alumínio, também dá certo. E aí dá para fazer essa tampinha também de papelão para encaixá-la aqui, e aí a gente consegue encaixar o tubo de ensaio, não solto, tá, gente? Por isso a gente vai pegar o pegador, que serve pra gente, além de não queimar a mão, também ele vai conseguir, olha, segurar ele aqui, sem eu precisar ficar pegando. Não sei se vocês conseguiram ver aí, tá bom? Bom, e um termômetro. Bom, então, estava esquecendo. Nós vamos usar, aqui dá para usar uma agulha espetada em uma rolha, e essa rolha você espetar num palito, mas eu tenho aqui esse desentupidor daquelas
chapinhas do fogão antiga, então dá para fazer com ele também, tá? Bom, então vamos lá. Procedimentos. A gente é importante usar pode ser um piso, né? Um azulejo antigo. No caso eu vou usar uma tábua, tá um pouquinho suja, só para não cair faísquinhas aqui no móvel. Bom, então nós vamos pegar 2 tubos de ensaio, deixa eu pegar aqui, eu coloquei aqui. Vamos colocar água neles, a mesma quantidade de água. Então 4 milímetros de água em cada tubo de ensaio. Acabei de verificar que o meu termômetro ele está meio que acabando a bateria, não vai dar muito certo. Então eu vou usar esse termômetro de infravermelho mesmo. E aí, para ficar mais fácil então a medição da temperatura, para não ficar tremendo com ele, batendo no vidro ou fora, eu vou fazer a medição da temperatura usando o Becker, tá? Então a água já estava em temperatura ambiente mesmo, só para mostrar para vocês. Então, a temperatura da água, dá para vocês enxergarem, 21,4, tá? Vou pegar essa água, vou voltar ela para o tubo de ensaio. Vou encaixá-la mais ou menos, né, na metade, aqui para colocar o nosso prendedor de madeira. E aí eu vou usar então a pontinha aqui do desentupidor de chama de fogão para espetar o feijão na ponta, tá? Agora vou acender a lamparina. Lembrem e anotem a massa do feijão, 0,3, e também do amendoim aí a metade, né, 0,3. Vou tentar trazer esse aqui mais pra cá, para vocês poderem enxergar sem a lamparina atrapalhar muito. Que nem precisa. Deixa eu pegar a chama dele mesmo. E aí eu vou usar a própria chama do feijão para esquentar a água. Opa, vamos pegar de novo. Para esquentar a água que está no tubo de ensaio. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Um pouquinho assim, que eu acho que vocês conseguem enxergar. Deixa eu ver. Vocês conseguem enxergar melhor lá. Dá pra ver que lá dentro tá claro, ó, por causa da chama. Vamos ver se ainda tem, ó, ainda tem energia
tipo a brasinha dele ali, tá? E aí, então vocês viram, né? Nós vamos fazer agora, ó, a medição da temperatura. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Observem que foi para 28,1 aproximadamente, então, né, de 21,5 para 28 a temperatura da água. Então, anotem esses valores, turminha. Vou me desfazer desta água, esperar um pouquinho para o recipiente esfriar novamente, para a gente poder fazer os mesmos procedimentos, porém com o amendoim. Então, vamos fazer novamente a medição da temperatura aqui da água. Então, ó, 21,8, então, né? Mesma coisa, uma diferencinha pouca ainda, a gente pode continuar com 21,5, 21,8. Vou colocar no tubo de ensaio. Vou encaixar aproximadamente no meio do tubo, novamente. Vou colocar aqui e vou espetar agora o amendoim, tá? Acender a lamparina, né, gente, para o fogo aqui. Dá pra vocês observarem bem, né? Agora ali a chama. Não vou apagar, tá, gente, a da lamparina, que às vezes precisa acender novamente, igual a do feijão, tá? Se vocês estiverem ouvindo daí um barulhinho de fervor, né? Tem água realmente evaporando, ó. Pode até tentar novamente, igual lá do feijão, ó, já tá uma brasinha, tá vendo? Difícil pegar fogo novamente, só ficou a brasa. Também. Bom, turminha, agora esse, né, eu vou pegar com todo cuidado, porque olha a cor do tubo, como ficou. Dá pra até perceber, ó, a água, né, que evaporou e já se condensou ali, ó. Oh, ouviram um barulhinho? A água ferveu, gente, olha, o vapor. Vou deixar ali, por isso que é muito boa a pinça. E vamos ver a temperatura. Olha, galera, a água na forma de vapor saindo aqui. Então, ó, de 21 para 45,1. Então, é de 21,8
para 45, opa, já apagou, 1,1. A diferença. Olha, já tá saindo até um pouquinho de vapor. E aí, galera, o que é importante anotar? A temperatura inicial da água. Então, nós vimos aí que a temperatura inicial da água que nós utilizamos para esquentar com a energia do feijão, vamos dizer assim, foi 21,5 graus Celsius, né, anteriormente, a inicial. E a final, ali depois que nós colocamos, né, em contato com essa energia, né, com a queima desse alimento, do feijão, nós vimos que foi para 28,1. Então, olha a diferença, 6,6. E a temperatura da água que nós utilizamos esquentando ela com a energia do amendoim. Anteriormente era 21,8 e depois a final foi 45,1. Então a diferença de temperatura de 23,3. Bom, então algumas perguntinhas para vocês, alguns questionamentos para vocês. Então, o que aconteceu em cada caso? Houve diferença nos resultados? A que você atribui isso? Explique qual é a relação entre essa atividade e o que nós comentamos sobre caloria. E o que podemos concluir com a atividade? Continuando então os questionamentos, turminha. Será que todos os alimentos fornecem a mesma quantidade de energia? Quais são os fatores que interferem na quantidade de energia fornecida pelo alimento? Bom, o que aconteceu com a temperatura da água durante a queima dos alimentos? Nós vimos que nos dois casos a temperatura subiu, aumentou. E de onde vem a energia, ou seja, o calor que provocou o aquecimento da água? Bom, gente, essa energia, né, energia térmica, aí no caso, que provocou o aquecimento da água, veio dos alimentos, né? Então essa energia estava lá armazenada nos alimentos. Então é uma energia química que estava armazenada nos alimentos e foi transformada em energia térmica, que aqueceu a água. Bom, lembra que a caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água? Então, de acordo com essa definição, calcule a quantidade aproximada de energia que cada alimento forneceu para a água. Bom, e aí, conseguiram fazer o cálculo? Galerinha, se o feijão, por exemplo, ele conseguiu elevar 4 gramas de água a 6,6 graus, se eu pegar esse 6,6 e multiplicar por esses 4 gramas, nós vamos ver que o feijão tem então 26,4 calorias, enquanto que aquela metade do amendoim, ele conseguiu elevar esses 4 gramas de água a 23,3 graus. Então, esses 23,3 multiplicado por esses 4 gramas, nós vamos ter 93,2 calorias, tá? Bom, e aí vou deixar mais alguns questionamentos, algumas indagações para vocês. Então, qual dos alimentos forneceu mais energia? O feijão ou o amendoim? Será, hein? E procure então, né, bem claro pra gente, só pelo tamanho da chama a gente já viu que o amendoim, né, ele fornece uma quantidade maior de energia. E agora, então, qual seria a explicação para esse fato? Então,
O amendoim, no caso que forneceu mais energia para a água, ele possui mais calorias, consequentemente. Essa energia está armazenada lá nos nutrientes. Então existem nutrientes mais energéticos do que os outros. O valor calórico de cada alimento depende da sua composição nutricional, ou seja, da sua composição de seus nutrientes. Como o amendoim possui muita gordura, que é um nutriente energético, esse foi o alimento que mais forneceu energia para a água. Galera, espero que vocês tenham gostado do experimento e até a próxima!